Boa noite, todas e todos. Muito bem-vindos para mais uma aula ou formação ou espaço de diálogo, como queiram, a respeito da cultura afro. Né? Nós estamos com um ciclo de debates em aberto durante o mês de novembro, denominado Afros, Origem e Vivência no Brasil, que está sendo promovido pela Pacto pelo Direito de Imigrar, PDMIG, por meio do projeto Identidades, Cultura Global em Movimento. Então, às quartas-feiras, durante esse mês, nós estamos nos reunindo para poder conhecer mais da cultura específica de alguns países, por meio de estudantes nativos desses países, todos com o português também como língua materna, assim como aqui no Brasil, e eles estão, então, dividindo, compartilhando conosco um tanto do conhecimento a partir da vivência nos seus países, da ancestralidade que lhes cabe, e também de experiências por meio do universo acadêmico aqui no Brasil e outros países. Hoje, o nosso convidado é o Danilson Ivandro Gonçalves da Veiga, ele é de Cabo Verde, e para conhecer um pouco mais dele, eu vou convidar o nosso assistente de projetos, o Mamadou Cissé, que também é migrante, estudante da Guiné-Bissau, que vai fazer as honras de apresentação e acompanhar também a interlocução com as perguntas, né, que possam surgir no decorrer do curso. Então, a todos muito bem-vindos, uma boa aula, e contamos aqui com a participação de todos. Deixo com você a palavra, Mamadou. Obrigado, Adriana, pela apresentação e introdução. Obrigado a Monique também e a todos e todas que mais uma vez apareceram aqui para, enfim, dialogar e continuar com esse processo de aprendizado. Meu nome é Mamadou Cissé, como a Adriana já apresentou, também estudante, e a gente justamente pensou nesta proposta de série de encontros para buscar uma discussão, apresentação menos estereotipada do público migrante e africanos em geral no Brasil. E é por conta disso que as nossas conversas irão decorrer semanalmente. Na semana passada a gente teve a introdução e a apresentação de todos os convidados, palestrantes que estarão conosco durante este mês, e falamos especificamente da Angola por meio do Euclides Vitorino. E esses convidados que são nacionais de 5 países africanos e especificamente falantes da língua portuguesa vão falar das complexidades, diversidades, né, que estão em suas trajetórias no Brasil e em diáspora em geral, já que alguns estão fora do Brasil no preciso momento. E até final do mês, como já mencionei, a gente vai conversar sobre os perfis dessas trajetórias, dessas experiências, e como o público migrante tem essa diversidade presente nas suas vivências, tanto nos seus países de origem, quanto agora em outras partes do mundo, e nosso foco aqui, Brasil e alguns lugares da diáspora. E também, além desse foco em suas caminhadas, a gente espera contar com vossas contribuições, problematizações de experiências, enfim, que vocês já vivenciaram, ou simplesmente colocarem pontos de debate mais à frente. E como vamos ver mais adiante também, a gente tem, inclusive, essa quase que obrigação de fortalecer esses laços entre o Brasil e o continente africano em geral, que não começou de hoje. Então, essa é só mais uma forma de contribuir para essas conversas e trocas. Cada evento nosso aqui terá duração em torno de 1 hora e meia por sessão, e irá acontecer sempre nas quartas-feiras, como já mencionei.
e logo em seguida as gravações serão disponibilizadas no canal do YouTube da PDMIG, Pacto pelo Direito de Migrar. E hoje vou ter o prazer de receber Danilson Evandro Gonçalves da Veiga, que é bacharel em Humanidades e Relações Internacionais pela UNILAD, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e atualmente também está cursando mestrado pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e tem pesquisado questões como desenvolvimento, política e economia na perspectiva das relações internacionais. Ele é de nacionalidade cabo-verdiana, de onde está se juntar a nós hoje. Muito obrigado por estar nos prestigiando hoje, Danilson, e convido a, enfim, começar a sua apresentação e logo quando estiver tudo pronto, me avise que eu exibo os slides para ti aqui. Mais uma vez, obrigado e seja bem-vindo. Boa noite. Certo, e boa noite a todos, a todas e a todos. Bom, e para a minha apresentação não vou me prolongar, porque o colega Mamadou já fez, e é um prazer estar aqui com vocês. Naquele dia foi uma apresentação rápida, não deu nem para ver a cara direito, então hoje vocês vão poder me ver um pouco mais. E aos colegas aqui presentes, é sempre bom encontrar vocês. Já vi Suleimani aqui, tem Awa, Chitungani, Macaulay, Walter e Amadou, Euclides, várias outras pessoas aqui, acho que eu conheci, tem o Mamadou Cissé, que a gente sempre tem o Vanilo também, que a gente já se conhece pessoalmente, já tivemos momentos de troca de diálogo. Bom, hoje, quando eu fui desafiado por Mamadou, né, a falar um pouco sobre Cabo Verde, eu pensei numa temática assim, um pouco, né, digamos, um pouco provocante, onde eu vou falar um pouco sobre a temática foi a África fora e além das mídias tradicionais, né, que às vezes a gente, quando fala da África, as pessoas só têm o resumo da África como a África do Tarzan, a África da pobreza, da fome, da miséria. E hoje eu queria mostrar um pouco outra versão da outra parte da África, que nesse caso, uma outra parte de Cabo Verde, porque às vezes também fala da África, só se fala muito, as pessoas conhecem muito Angola, ou Benin, ou Congo, esses lugares que têm mais ligação com a matriz e com as religiões de matriz africana. E quando fala Cabo Verde, às vezes as pessoas não conhecem muito bem. Já falei Cabo Verde, as pessoas, fica aqui nas Américas, nas Caribes e tal. Então, hoje vão ter o prazer de ouvir um pouco sobre Cabo Verde, que fica na África, na costa ocidental africana, mais ou menos 500 quilômetros de Senegal e uns 600, 700 da Guiné-Bissau. Então, essa é a localização geográfica de Cabo Verde. O Mamadou vai apresentar a mídia. O slide, pode abrir. Bom, aqui temos já em cima a bandeira de Cabo Verde, essa azul com amarelo, branco e vermelho, né? O azul, a parte de cima, a gente fala que é o céu, faz parte do céu de Cabo Verde, o céu azul. A parte de baixo, azul, faz parte do oceano, né? Que o Cabo Verde tem um vasto território de oceanos, que é quase 75% de Cabo Verde é água do oceano. Aí as ilhas são poucos, 3.033 quilômetros quadrados de terra, então é muito pouco. Comparando com o Brasil, não dá nem para... Tem que comparar apenas com a Bahia, já é um exagero comparar, imagina com o Brasil. Bom, as estrelas, né, são as 10 ilhas que fazem parte de Cabo Verde, temos também ilhéus, temos alguns ilhéus que não aparecem na mapa, e o branco é símbolo que a gente já conhece, símbolo da paz, e o vermelho é símbolo da sangue derramado durante a luta. Então, temos essa bandeira de Cabo Verde. Pode passar, Mauro. Bom, aqui temos as ilhas, conhecendo as ilhas de Cabo Verde. A gente tem as 10 ilhas aqui, que ficam localizadas na costa ocidental africana, onde temos as primeiras ilhas a serem povoadas na década de 1460. Foi a primeira vez, quando os portugueses chegaram, foi a ilha de Santiago, não na cidade da Praia, mas um pouco mais abaixo da cidade da Praia, que fica hoje conhecido como, a gente chama de Cidade Velha, mas o nome do município é Ribeira Grande de Santiago. Santiago, ele fica aqui no sul do país, onde foi, durante muito tempo, principalmente durante o tráfico transatlântico, de desenvolver o papel de entreposto de escravo, onde os escravos eram capturados dentro do continente e levados para o litoral, e depois
chega em Cabo Verde, fica durante um tempo, colocam nos containers, né, para depois trazer para as Américas. Então, tem essa parte histórica em Cabo Verde, temos alguns símbolos do catolicismo também nessa cidade, que é a igreja de São José, São Francisco e tal, assim. Temos também algumas ruínas de campos que tinha espaço onde que ficavam os canhões, essas paradas aí, então, que são interessantes. E a Cidade Velha é conhecida como patrimônio da humanidade. Então, é uma das partes históricas de Cabo Verde que poucas pessoas conhecem, né? Que às vezes nós na academia conhecemos, mas nem todos têm acesso a esses tipos de materiais acadêmicos, material didático que a gente tem. Então, eu falo mais de Santiago, porque nesse processo histórico temos Boa Vista, temos a Ilha de São Vicente também, que foi um grande porto de transporte de carvão e tal, que passou por que desempenhou esse processo. Temos as outras ilhas que também desempenharam um papel ativo durante o processo de colonização portuguesa, e também temos as ilhas que hoje em dia são as ilhas que mais se destacam, digamos assim, quando se fala mais se destaca, que é a Ilha de Sal e Boa Vista, por são ilhas turísticas, que tem praias, resorts e tal. Então, o turismo lá é muito forte e as pessoas normalmente têm um conhecimento um pouco maior. Temos a Ilha do Maio, que também fica no Rio do Sul, e essas ilhas de Cabo Verde são divididas em dois grupos, o grupo de Barlavento e o grupo de Sotavento. O grupo de Barlavento fica mais no norte, né, conhecido como as ilhas que ficam lá no norte, que as seis primeiras ilhas no norte, e temos os 4 de Sotavento, que ficam no sul. Essa de Sotavento, muitas das vezes, é conhecido como Santiago, como Badiu, e o lado de cima é conhecido como Sampajuro. Sampajuro são duas formas de características sociais que dividem que dividem a Ilha de Santiago, né? E que divide o povo de Cabo Verde, na verdade. E mais ao cima, na Ilha dos Sampajuros, eles são territórios que, durante a colonização, não tiveram muita presença de tráfico de escravos, essas questões não teve muito assim forte, como aqui no sul, principalmente na Ilha de Santiago. Então, a Ilha de Santiago é conhecida como Badiu, porque que vem da palavra vadio, que vadio significa os escravos fugiram, então é chamado de vadio. Então, naquela época, era uma palavra menosprezada, né? Uma palavra marginalizada, e hoje ela é ressignificada, que todos os santiaguenses, digamos, se orgulham de ser chamado de Badiu. Então, tem o Badiu, a gente fala Badiu Peracharo, tem várias outras coisas que a gente fala, que é ligado a essas origens e a própria identidade cabo-verdiana. Então, e temos isso. Sim, alguém perguntou se o Vadio escreve assim, é isso mesmo, é como escreveu aí no chat, já apareceu na minha frente. Então, temos essa trajetória. Mauro, pode passar. Bom, e falando da cultura cabo-verdiana, eu trouxe essas duas figuras, não porque são mais importantes, mas são as grandes figuras que a gente conhece internacionalmente. Temos Bana e Cesar Évora. Cesar Évora, uma das mais conhecidas mulheres que levou a cultura cabo-verdiana além das ilhas, saiu de São Vicente para o resto do mundo. Então, era conhecida como a diva dos pés descalços. Por que é diva dos pés descalços? Porque ela atuava nos palcos sempre descalço. Ela não usava sapato nos palcos. Então, era conhecida como a diva dos pés descalços. E ela foi a rainha rainha da cultura cabo-verdiana de uma forma geral, porque ela levou o Cabo Verde a ser conhecida fora do que ela já conhecia. Cabo Verde era conhecida como espaço de tráfico, um espaço de seca, de crises de fome e tal. Então, ela começou a levar outra forma de ver Cabo Verde, através da cultura, ela conseguiu promover Cabo Verde, e ela foi para vários países, acho que quase todos os países onde tem cabo-verdianos, ela já foi, inclusive tem lugares que nem tem cabo-verdiano, já foi. E quanto às músicas, a gente fala da música, a gente tem Morna, que é um ritmo, inclusive, que Cesar e tanto como Bana, eles cantam muito bem, que eles cantam que é um estilo musical mais lento, assim, mais lento, né? Que tanto canta como dança. Então tem essa estratégia que é mais lento. Temos o Funaná e o Batuque, Cola Sanjong e Mazuca. Esses aí são os mais agitados mesmo. São mais agitados, Funaná principalmente, eu gosto muito de dançar Funaná, porque quando danço Funaná esquece o mundo, esquece de tudo. Então, os cabo-verdianos têm isso também. Hoje tem um novo ritmo de Funaná que a gente bota no nome de Cotipó, que é um Funaná mais quente, mais aproximado, mais
mais rapicado, assim, mais e quente, então, mais acelerado, né? Aí que a gente chama de cotipó. Temos o batuque não se assemelha um pouco ao batuque de lá, né, que tem no Brasil, assemelha um pouco, mas o Cabo Verde é batuque, antigamente, uma história de batuque interessante, que ela já foi, tanto o batuque como o funaná, eles já foram proibidos de tocar nas festas, porque era associado às músicas do vandalismo, porque a maioria das pessoas que praticavam eram os ex-escravizados, né, que praticavam essa dança, como é um ritmo de herança da própria mente africana, dos escravizados que foram trazidos para Cabo Verde à força dentro do continente. Então, eles tinham essa prática como uma forma de manifestação cultural e também uma forma também de protesto. E se formos ver hoje em dia, a maioria das danças, das músicas cabo-verdianas, retrata o cotidiano da vida dos cabo-verdianos. César Evo, na sua música de Morna, ela retrata muito sobre a questão da imigração. Tem uma música que ela chama de Saudades, que é muito, que fala quem mostrava esse caminho longe, que é tipo quem te mostrou o caminho longe, o caminho para São Tomé, que relata o trabalho dos cabo-verdianos que eram tirados daqui e iam trabalhar nas lavouras de cana em São Tomé e Príncipe. Outros iam por causa da colonização e também outros iam por causa da fome que existia em Cabo Verde. Então, ela relata isso nas músicas dele. Também relata sobre a culinária cabo-verdiana, também relata nas músicas, né? Enquanto a pessoa fala, temos cachupa, tem isso mais que mais eu vou falar mais à frente. E temos o Cola São João e Manzuca também, que são ritmos bem acelerados. Cola São João, principalmente Manzuca, é um ritmo mais... Digamos que ela é um pouco parecido com salsa, se não me engano, assim. Eu venho para a cabeça por alto, assim, mas acho que é mais um pouco parecido com salsa, assim. Nesse ritmo, dança de salão e tal. Então, temos essas... Essas não são as únicas músicas e danças que existem em Cabo Verde. Tem outras. Mas eu trouxe essas aqui porque são as que mais se destacam, mais conhecidas. E as que também, e às vezes são... Com exceção à Morna, os outros são pouco falados, né? Nas mídias, principalmente principalmente nas mídias internacionais. A Morna era muito falada porque da César Évora, do Bana, do Lobo, entre outras figuras importantes que cantam essa música, que já são conhecidas internacionalmente. E temos, por exemplo, o Kizomba, que é um ritmo que hoje em dia acho que faz parte da cultura, principalmente dos palopes. Todos os palopes têm pessoas cantando Kizomba, dançando Kizomba. Antigamente era Zukilov, hoje a gente chama de Kizomba, já misturamos já com Kizomba, já não fala mais de Zukilov. Então tem esses traços, culturas, né, essas riquezas culturais que não são conhecidas, que a mídia não mostra. Então, já na música de cultura, acho que é isso que eu queria destacar um pouco para vocês. Temos o carnaval na cultura, temos o carnaval também, é muito celebrado aqui, inclusive temos a ilha de São Vicente, que eles assemelham muito, tentam muito aproximar o carnaval de São Vicente do carnaval do Brasil, principalmente o carnaval de Bahia e de Rio de Janeiro, eles tentam aproximar muito. E também tem uma prática, eles trazem os Mandinga, que é um grupo chamado Grupo de Mandinga, que tenta tratar a própria cultura africana também durante o período do carnaval. Esse grupo é um dos grupos que sempre, todo ano, ele sai, pelo menos é que eu lembro, todo ano ele sai nas ruas, eles são os primeiros a saírem nas ruas, a manifestar início ao carnaval. Então, temos essas marcas históricas, culturais, que eu acho interessante destacar nessa aula. E, bom, quanto à cultura, acho que é isso, né? Porque a aula não temos um dia inteiro para falar. Se fosse para falar um dia inteiro, teríamos cada detalhe, de cada música, cada ritmo, cada dança, cada traços culturais, a gente teria uma aula inteira, um dia inteiro não teríamos tempo suficiente para falar. Então, vou ficar por aqui sobre a cultura e vamos passar para os próximos slides para ver o que temos para apresentar. Bom, aqui temos a educação, e esse modelo de educação hoje ele já foi, já foi modificado um pouco, né? E não encontrei o modelo oficial, mas estamos quase próximos a assimilar esse modelo brasileiro, né? De primeiro até os sexto, sétimo anos, a gente faz ensino básico, e começou esse ano, ou ano passado, se não me engano, começou esse novo modelo, e depois os 3 últimos anos são anos de ensino secundário, então já estamos bem próximos. A educação em Cabo Verde é um dos grandes desafios para Cabo Verde, porque apesar desde o período colonial, foi criado algumas escolas, como escolas seminário, que era Seminário São José em São Nicolau, tínhamos escolas na ilha de São Vicente, depois veio para Santiago, então começou a diversificar.
as escolas. E nessas escolas, antigamente, eles já eram muito reduzidos, como acho que todos os países passaram por isso, e era mais para os filhos de português, ou já, alguns que já eram mestiços, né? Tinham mais oportunidade. E aqueles que eram já mais, que não fazia parte dessa cultura mestiça, não tinham essa oportunidade. E também era uma coisa associada ao elitismo, né? Aí, para você falar, por exemplo, que você já é um cabo-verdiano, você já é civilizado, aí você já tinha que saber escrever, saber fazer essas questões, essas coisas todas. E a maioria das pessoas não tinham esse acesso a essa educação, que era uma coisa limitada. E muitos, né, muitos acabavam para entrar nessa escola, muitos acabavam por filiar a religião católica e depois tentavam seguir carreira de padre, missionários, né, de missionários, falamos assim. Aí, então, tinham acesso a essa educação. Então, muitos dos cabo-verdianos que formaram naquela época, que depois saíram para fora de Cabo Verde, foram os cabo-verdianos que estudaram nessa escola com missões, e principalmente para tentar estudar para ser padre. Então, muitos acabaram saindo, outros formaram em antropologia, sociologia, filosofia e outras diversas áreas fora, mas a priori eles saíam com essa intenção. E foi a educação colonial que formou as primeiras elites intelectuais cabo-verdianas, como temos já os grupos de claridade, né, claridosos, os grandes poetas, grandes pessoas da literatura cabo-verdiana. Temos também as figuras da independência se formaram nessas escolas. Temos o caso do nosso herói e líder, Amílcar Cabral, que foi o homem bravo que lutou pelas lutas da independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Infelizmente, ele não teve a honra de celebrar a independência, porque ele acabou falecendo antes, mas as marcas dele ficou para sempre, ficou para hoje. Acho que todos nós queríamos ser um Cabral hoje em dia, para podermos acabar com o neocolonialismo que a gente vive hoje. Então, apesar de a gente ter muito mais recursos que eles, a gente não tem essa bravura que eles tiveram e fizeram. Então, e a gente precisava disso, dessa nova revolução. E a educação em Cabo Verde sempre foi uma prioridade dos próprios governos, porque não temos recursos naturais, e como, por exemplo, o petróleo, a gente não temos os diamantes, então o nosso recurso era a mão de obra. Cabo Verde exporta muito os recursos humanos que Cabo Verde exporta, e por isso que a imigração é tão forte em Cabo Verde, em busca de melhores condições de vida. Então, eles achavam que a educação é uma das possibilidades, né, que abre as portas para Cabo Verde. E após a independência, isso ficou mais nítido ainda, porque já foi as primeiras elites nativas, quando se formaram, o governo de transição, eles já começaram por saírem para fora. Mas já antes desse processo de saída, depois da independência, haviam grupos que já tinham, hoje em dia esse conceito se chama de paradiplomacia. Eu, como internacionalista, eu chamaria de paradiplomacia, que foi o movimento que Cabral fez junto com os colegas dele no PAIGC, aquele encontro que eles fizeram com Fidel Castro, com várias outras pessoas, outras personalidades, com a ONU, né? Cabral foi até a ONU como ouvinte, não, como ouvinte mesmo, que ele foi lá, observador, chama observador, não ouvinte. Então ele foi, e essa política externa que Cabral fala, ele que faz a gênese da política externa cabo-verdiana. Então tudo isso foi graças à educação que tiveram, porque Cabral nasceu na Guiné-Bissau, né? Aí teve uma parte de ensino na Guiné e em Cabo Verde, depois foi para Portugal. E em Portugal ele frequentou a Casa do Império, e na Casa do Império ele juntou a mais diversos líderes africanos que estavam lá na Casa do Império e se formaram um movimento, começaram a criar movimentos para a luta para a independência, lutas anticolonialismo. Aí, ao retornar à Guiné-Bissau, Cabral já chegando na Guiné-Bissau, ele começou a procurar essa forma, já que ele já era uma pessoa, já naquela época, digamos que ele era uma pessoa civilizada na língua do colonizador, ele já era civilizado, porque já tinha estudado em Portugal, então ele conseguiu fazer esse movimento junto com os demais colegas que tinham estudado fora, e eles criaram o PAIGC e deram o processo à luta da independência. Essa luta da independência, que não foi um processo pacífico, né, que não foi um negócio negociável, mas sim foi através de luta armada mesmo, todo mundo com mão na arma, e diálogos, e foram à luta, e assim conseguimos a independência, tanto Cabo Verde como a Guiné-Bissau. Espero que Mamadou, que vai apresentar a Guiné-Bissau, a Aminata, vão apresentar um pouco mais, né, sobre a Guiné-Bissau, mas já aproveitando para deixar, porque não podemos falar de Cabo Verde sem falar da Guiné-Bissau, porque eles têm uma história comum, apesar de quem queira afastar essa realidade, não podemos, porque a história ela está escrita, e a gente não pode apagar a história. Então,
deixando esse legado que a Amílcar Cabral deixou, e foi assim que a política cabo-verdiana foi se expandindo. Esse pragmatismo, essa consistência de Cabral, esse modelo que ele fala, ele chamava atenção aos camaradas, principalmente em questão de uso da língua, que não podíamos abrir mão da língua portuguesa, porque era uma língua de negócio, né? Era uma língua de negócio naquela época, então não podia abrir a mão para adotar o crioulo, simplesmente e a nossa língua, que é a língua cabo-verdiana, ou a língua guineense, porque o português era o que conseguia fazer, ainda no momento era importante para fazer as negociações que eles tinham que fazer junto às entidades internacionais. Então, isso são reflexos do processo educativo. Pós-independência, e acelerou o número de alfabetizados em Cabo Verde, duplicou ou triplicou, se não me engano, teve muito mais pessoas, porque aí eles começaram a investir na educação mais. Os governos nativos, liderados por Pedro Pires e Aristide Pereira, e os camaradas aqui fizeram a luta, eles investiram muito na educação e na política externa. Então foram duas coisas legados que eles trouxeram de Cabral, porque Cabral sempre falava que a educação ela é fundamental para a descolonização. A semelhança do Cabral, a gente pode trazer um outro autor que não é cabo-verdiano, por exemplo, por François Fanon, por exemplo, que fala sobre essas questões de violência, do racismo, então, dessas coisas, e ligado a colonialismo. Podemos trazer a fala dele, por exemplo, vários outros autores africanos, como Kizerbo, entre outras pessoas que falam sempre a importância da educação. E em Cabo Verde temos hoje em dia governos que preocupam muito com a educação. Hoje, por exemplo, e há menos de 6 meses, se não me engano, foi inaugurado o primeiro campo, um dos maiores campos da Universidade de Cabo Verde, que é a Universidade de Cabo Verde, a Universidade Pública de Cabo Verde. Apesar do ensino não é igual ao Brasil, por exemplo, que numa universidade federal você não paga mensalidades, em Cabo Verde você paga um valor menos, mas você paga. Diferente do particular, você paga um valor menos. Então, temos essas marcas, né, que Cabo Verde não teve, não consegue fazer ainda, porque também somos um país recém-independente. 46 anos de independência é muito pouco para se conseguir tudo o que queremos. Mas espero que a gente estamos no caminho certo, e essa envergadura na educação, esse investimento que o governo vem fazendo na educação é importante justamente para nos tentar mais libertos, tentar pensar como acabar com o neocolonialismo, apesar de o próprio governo incentivar o neocolonialismo, mas é uma forma também que ele nos deixa livre para pensar, porque ele não nos privatizam de pensar. Então, nós podíamos pensar, e eu falo como cabo-verdiano e como africanista, acho que esse caminho deve ser trilhado a partir de nós. Não esperamos só pelos nossos governantes, mas também nós também fazemos a nossa parte como acadêmicos que somos, e como nossa missão é formar mentes, e estamos nessa luta para isso. Bom, a Cabo Verde tem, em termos da universidade, atualmente não consigo falar quantas universidades, mas eu vi que abriu uns 6 nos anos que eu estive fora, eu vi que abriu mais uns 6 novas universidades, e tem curso de quase todo o setor. Eu vi que semana passada formou a primeira turma de medicina em Cabo Verde, medicina dos médicos em Cabo Verde foi a primeira turma. Temos cursos de diversas áreas das engenharias, temos os cursos da área de humanas e outras áreas de ciências sociais aplicadas. Então, Cabo Verde, em termos de educação, estamos caminhando bem, digamos que estamos caminhando bem, apesar de ter ressalvas, né? Tem aquelas lacunas que precisam ser preenchidas, como toda parte do mundo existe, né? Mas, digamos que estamos caminhando bem. Bom, quanto à educação, acho que é isso para contemplar, né? Aí, espero que eu passe para o próximo, vamos ver o quê. Bom, a questão da língua. Hoje, por coincidência, depois de mandar essa foto que eu peguei na internet, no Google, não sei quem é a autoria, não estava na autoria, mas eu botei o aqui do Google, então eu peguei, emprestado e coloquei. E eu vi que o governo de Cabo Verde acabou de aprovar que a partir dos próximos anos, os 3 últimos anos do ensino médio vai ser ensinado a língua cabo-verdiana nas escolas. E colocaram essa mesma foto. Então, pode ser uma coincidência interessante. E a nossa língua oficial é o português, como o Mamadou já salientou, os estudantes da língua oficial portuguesa, que é um dos grandes desafios que Cabo Verde vem implementando. Inclusive, em 2013 e 2014, teve 2 projetos pilotos, uma no interior, que é na Calheta, e outro aqui na cidade da Praia, mais concretamente no bairro de Ponta d'Água, que 2 escolas com projetos pilotos sobre ensino bilingue. Esse ensino bilingue era um ensino em 2, em crioulo, em língua cabo-verdiana, conhecido como crioulo, e a língua portuguesa. Então, teve esse processo. Infelizmente, a ministra da Educação da época não foi simpatizante, acabou
e cancelando o projeto ficou por trás, mas, segundo, pelas justificativas que ela dá, não me convence, porque ela disse que precisa de mais estudo, já temos 46 anos fazendo esses estudos, então se não tiver o primeiro ano, e para contrariar a ministra, ontem na tomada de posse do novo presidente de Cabo Verde, ele fez discurso em crioulo, fez uma maior parte dos discursos em crioulo, então são conquistas que já estamos vendo, vivenciando aqui, que ainda assim, de forma tímida, há aquela resistência, mas ainda já temos um passo dado, né? Já, acho que mesmo ontem, conversando com pessoas mais idosos, já me mostraram oposição ao ensino do crioulo, ou à oficialização do crioulo, mas são coisas que a gente vai deparando na vida e vamos desconstruindo aos poucos, com a nossa sabedoria, a sabedoria dos nossos mais velhos, a gente vai conseguir desconstruir. Então, a respeito da língua, é isso. Cabo Verde não temos outras línguas étnicas, porque não temos grupos étnicos assim formados, como, por exemplo, na Guiné-Bissau, mas temos grupos de ilhas, variações linguísticas por ilhas, né? Às vezes, quando falam em oficialização do crioulo, da língua cabo-verdiana, as pessoas perguntam, e qual língua, qual das ilhas vai ser lá? Aí me faz pensar, e o Brasil tem qual língua? Porque tem o carioca, tem o baiano, tem o quê? Tem vários, tem 27 estados, cada um fala uma sua variante, mas mesmo assim continua sendo o português brasileiro. Então, eu não vejo isso como empecilhos, apesar de, para a nossa ministra, isso seria também um dos fatores que não podemos oficializar. Mas eu acho que isso são barreiras que vamos ultrapassar. Bom, espero que essa lançada oficial do governo seja uma coisa que nos próximos anos já se concretiza, porque é necessário, porque durante o ensino a gente vivencia muitas pessoas mesmo desistem da escola porque não conseguem pronunciar em português em sala de aula, porque são tímidos ou têm vergonha, e porque quando você era, você fica chacota na turma. Então, as pessoas não querem errar e muitos acabam desmotivando, aos poucos, desistindo da escola. E como diz, se você errar uma língua ou pronunciar, ou você é filho de uma pessoa importante, você vai ser a chacota para o resto da vida, vai passar de geração em geração, até seu neto vai sofrer com isso, porque você errou. Então, às vezes isso acaba refletindo na mente das nossas crianças, e essa educação é feita em base de, como diz o Fernando Tavares, né, que é um dos professores nossos da Unilab aqui, que ele fala sobre a questão de identidade e da língua. Ele fala que o ensino cabo-verdiano é feito através de imposição sociolinguística, porque você dentro da sala de aula, às vezes não consegue pronunciar em português, você não pode fazer questionamento em crioulo, porque se você fizer na língua cabo-verdiana, você já é censurado até pelo próprio professor. Hoje em dia, não sei como é que essas questões estão, porque não estou na escola, mas pelo menos na minha época foi assim, e várias pessoas continuam relatando, assim, as pesquisas evidenciam que ainda continua nesse modelo, já que não temos um ensino bilingue nas escolas e não é aceitado o cabo-verdiano. Mas acho que, a respeito da língua também, não tenho mais ressalva a fazer. Vocês podem ficar à vontade, podem anotar questão, que eu gosto mais de ouvir questões e responder do que falar eu mesmo sozinho. Então, podem anotar questões à vontade, se tempo der, eu respondo tudo que está no meu alcance. Sim. Gastronomia. Essas duas fotos, são fotos que marcam que, digamos assim, acho que qualquer cabo-verdiano que vê essas fotos já sabe que são essas coisas que estão aí. Inclusive, Mamadou nem é cabo-verdiano, aí já sabe que está nessa, tanto no prato como no que está caindo naquela vasilha aí, Mamadou já sabe que é. Então, falando da gastronomia, e Cabo Verde tem um prato que é cachupa, que é o que está no prato aqui, que é um dos pratos mais conhecidos fora e aqui dentro, é muito valorizado. A cachupa é um prato feito à base de milho, milho é o principal ingrediente, aí você coloca feijão, as carnes, aí as verduras você escolhe o que você pode botar, o Brasil fala um calabresa, a gente fala chouriço, você pode botar cabeça, orelha de porco, essas coisas aí todas, você pode fazer, é tipo uma feijoada, mas só que ele leva milho como ingrediente principal, aí você bota todos os ingredientes que você quiser, você pode fazer um bom cachupara. E para um cabo-verdiano, melhor um bom cachupara de qualquer outro tipo de comida, o cabo-verdiano gosta. Se você encontrar um cabo-verdiano fora, de certeza, você oferecer uma cachupa, ele não vai negar, porque ele vai querer comer, porque é o prato que nos vê. Tem xarém, que é mais um prato também feito à base de milho, e na verdade a alimentação cabo-verdiana, a maioria são à base de milho, porque Cabo Verde, de certa forma, produz
muito milho para o autoconsumo, não para exportação, mas para o autoconsumo, porque a maioria da agricultura aqui são agricultura de sequeiro, e os produtos que resistem às secas de Cabo Verde são milho e feijão, que mais resistem assim. Tem amendoim, que a gente chama de mancara, tem outras coisas, mas feijão e milho são, são cultivos que não faltam nos terrenos de Cabo Verde. Aos agricultores isso é muito importante. Milho, feijão, criação de gado. São os 3 sustentos para os cabo-verdianos, principalmente no mundo rural. Então, às vezes, no mundo rural, o arroz, essas questões consome, mas não tanto em proporção como consumia milho. Hoje em dia não está tendo muita chuva, então não tem muito milho, consome arroz. Mas antigamente era mais o milho, porque também a cachupa ela é interessante, porque é um dos pratos que, logo no dia ao amanhecer, os agricultores, principalmente quem é do interior, eles esquentavam aquela comida, comiam com ovo e iam para trabalhar, porque o trabalho era de 1 hora para você voltar para casa. Então, eles já tinham uma comida pesada que sustentava por mais tempo, enquanto eles estiveram na rua fora de casa. Então, tem esse porém. Temos jagacira, que é um prato de mistura de arroz, e não sei fazer esse prato, então não posso explicar muito bem, eu só falo os que eu já sei fazer, eu posso explicar, que se alguém quiser me desafiar para fazer, eu vou fazer, né? Caldo de peixe com banana é um dos pratos típicos também, caldo de peixe normal, caldo de peixe, você coloca banana verde, com banana verde você faz, coloca os temperos normais, os ingredientes normais. Tem a feijoada, né? Nosso feijão é um pouco diferente do feijão de vocês, mas a própria feijão é diferente, a gente chama ele de feijão mesmo, mas aí já vocês também chamam de feijão no Brasil, mas tem feijão, a gente chama feijão sapatinha, feijão bongolão, tudo feijão, cada feijão tem o nome dele. Então a gente distingue eles por feijão, feijão fulano, feijão bertelano, feijão tal. Então tem essa forma. E esse feijoada ele é muito feito do produto desses feijão. Temos uma grande riqueza que é fruto do mar, como eu falei anteriormente, Cabo Verde tem muita água, muito oceano, então os frutos do mar, os peixes são muito bem consumidos em Cabo Verde. São o que mais consomem em Cabo Verde e vendido em Cabo Verde, inclusive. E apesar de alguns ressalvas a respeito como é a captura desses peixes, a precariedade das embarcações que fazem captura, e também tem aquela ideia de captura que a maioria é feita pela União Europeia, os barcos da União Europeia que fazem essa captura têm essas ressalvas, que é bom deixar, mas ainda mesmo assim, os frutos do mar são principais pratos de Cabo Verde. E hoje em dia, com uma escola que abriu a escola Hotelaria e Turismo, acho que esses produtos são cada vez mais valorizados porque tem recursos humanos bem capacitados para fazer esses tipos de pratos nativos, então, nacionais cabo-verdianos. Então, tem a moreia, que acho que moreia é o mesmo que lá, e temos as bebidas, né? A bebida primeiro, o grog, o que está sendo produzido aqui. O grog ele é feito de cana de açúcar, ele é deixado durante um tempo, com açúcar ele fermenta, depois, quando ele fermenta até parar, ele fica parado, aí você bota num alambique para depois estilar. Aí o que ele faz como? Ele cozinha à base do fumo, o fumo e aquece aquela calda, ele sobe, ele corre em torno de um cabo, de um tubo normal, ele gira, depois ele vai na água, e na água ele se transforma em grog, aí vai caindo na vasilha dessa forma. Então, temos o ponche, que é feito de grog, é tipo licor, é um tipo de licor, no Brasil se chama de licor, então ponche é mais ou menos isso. Temos a cerveja, que é a cerveja normal, a água aí tem atimalte, que é um produto feito atimalte, que é um produto mais ou menos típico de Cabo Verde também, ele pelo menos não vejo em outras partes do mundo, e pelo que eu vi mais de Cabo Verde, que ele é muito consumido. Ele é um estilo de suco sem gás, mais ou menos, tipo um suco sem gás, com derivado de... Como é que fala? Eu esqueci o nome do produto que ele é feito. Mas em relação à gastronomia, qualquer questão vocês podem fazer mais à frente, eu respondo. Então, se quiser. Bom, já vamos lá para os últimos slides, né? E quando fala de semelhanças com o Brasil, acho que posso destacar a culinária, né? Porque eu vejo semelhança nisso. Falar também a forma como os cabo-verdianos se convivem
e aqui essa semelhança, encontros e amigos que é feito aqui, também lá eu vejo muito no Brasil. E tem também o próprio modo de ser, em algumas partes também faz parte dessa forma de convivência que é próprio dos mestiços. Aí tem essa semelhança, mas tem outras semelhanças também, assim, que não são muito próximos, mas que dá para ser notado. Quando eu falo, por exemplo, da convivência, no Brasil, principalmente na Bahia, e eu vi muito à tarde o pessoal colocando música nas ruas, assim, nos carros e tal. E na ilha, por exemplo, na Ilha de São Vicente tem esse muito feito, é muito também, tem esse que bota músicas tradicionais Cabo Verde nas ruas, as pessoas botam em casa, botam som alto, ficam trocando ideias. Então, tem essa, enquanto convivem em churrasco e tal, botam essas músicas. Então, tem essa forma de conviver. Tem outras formas também que não cabe realçar aqui, né, nesse slide, mas é isso. Bom, trajetória fora do país. Bom, a primeira vez que eu saí de Cabo Verde foi para o Brasil, né? Tive oportunidade em 2009, quando eu concluí o ensino médio, tinha visto para ir fazer para Portugal, mas acabei não indo por motivos pessoais, achei que estudava em Cabo Verde, fazendo curso superior em Cabo Verde, sairia muito melhor aqui para Portugal, porque causa da crise que vencia em Portugal naquela época, também não tinha família assim bem próximo lá, que se eu tiver alguma coisa assim, também tinha 19 anos, né? Eu ainda não tinha muita experiência de vida, então acabei não indo, e também a própria minha tia que já tinha experiência em Portugal, me convenceu que não, para estudar não seria fácil, porque não teria condições para estudar, e as bolsas do governo que eles falam que dão, mas a bolsa atrasa. E então tudo isso acabou que eu desisti. Então, de lá, e fiquei um tempo parado, né, 2009, estudei 2 anos na universidade, desisti em 2011, fui para o Exército, aí saí do Exército. No primeiro ano que eu saí do Exército, em 2012, eu tive convite do processo seletivo para a Unilab, e não fiz, porque na época que eu saí, a minha mente estava ocupada com outras coisas, eu não queria estudar ainda. Então, no outro ano, o edital seguinte, meu primo que já estava lá me mandou de novo. Aí eu fiz o processo. No primeiro processo eu não consegui, que era para ir para o Ceará, para fazer curso de administração pública, e não consegui. E na segunda, depois eu fiz de novo, no mesmo ano eu fiz mais um processo. Aí que foi aprovado, que eu fui no início de 2014, 24 de abril de 2014. Eu fui para o Brasil, e de lá eu fiz as minhas 2 graduações que já foi falado aqui. Fiz a Humanidades, naquele ciclo de Humanidades 2 vezes, né? Fiz 2014, 2016. Deparei com vários greves, né? Se não fosse greve, acho que a gente ia terminar mais antes, mas tivemos vários greves. E depois fiz Relações Internacionais. Também, antes de Relações Internacionais, eu já me aventurei, comecei a fazer pedagogia por um semestre, porque ainda não tinha curso de Relações Internacionais, então eu comecei a fazer pedagogia. Depois de fazer a pedagogia, eu mudei de curso para curso de Relações Internacionais. Aí me formei em 2019, fui a primeira turma a formar em 2019, éramos 5 que formamos, né? Que a galera da turma decidiu formar mais adiante, e a gente adiantou. Nós 5 parece que estávamos com mais pressa, a gente adiantou para se formar. E, bom, no Brasil eu já vivenciei tudo, minha experiência principalmente acadêmica, já trabalhei lá, dei aulas um semestre na Escola Pinguroura em Santa Amaro, dei disciplina de Geografia para Ensino Fundamental 2, sexta, sétimo, oitavo, nono e décimo. Nono. Esse décimo já é ensino médio. Então, dei essas 3 classes, foi uma experiência incrível, porque foi a primeira vez que eu tive contato em lecionar, principalmente crianças, que tem que decidir onde lidar com crianças. Eu tive essa experiência que foi muito bom. E demais, houve minha vivência com pesquisas. Já participei de tudo que é tipo de projeto, já andei tudo que é canto, já fui de congresso apresentando eventos, já fui na Movimento Sem Terra, apresentando projeto de extensão. A gente foi lá apresentar um projeto que era sobre economia solidária, então já tive experiência com a escola de verão também,
atuando junto com o Movimento Sem Terra, já estive participando de movimentos de congressos, né, de juventude nacional, discutindo as questões importantes para a cidade onde eu morava, que é São Francisco do Conde. Aí fui no municipal, no estadual e no nacional, a gente foi levando, falando em nome de São Francisco e da Unilab. Então, as minhas experiências no Brasil até então foram muito satisfatórias, né? Inclusive, tenho uma filha lá, está aqui comigo, mas ela é brasileira e minha esposa também é brasileira, então tem essas experiências que são experiências mais pessoais, em termos de realização. E, bom, após graduação, eu comecei a fazer mestrado na UFBA, e mestrado em economia, fiz um semestre e acabei trancando a matéria, porque já estava fazendo também mestrado em desenvolvimento regional, e como desenvolvimento regional eu estava mais adiantado, eu preferi trancar o mestrado em economia da UFBA e dei seguimento no mestrado em desenvolvimento regional, que é o que estou fazendo até o momento, que está na fase final, estou na fase já de pesquisa de campo, qualificação e tal, e pretendo, não sei se voltar para o Brasil de novo para estudar ou para trabalhar, mas tem essa perspectiva, e se eu voltar, não sei se vou dar continuidade ao outro mestrado, mas sim ao doutorado, ao processo de doutorado, né? Já para adiantar as questões. Então, acho que sobre trajetória fora do país, é isso, que eu não tinha outras experiências. Essas experiências foram muito boas, porque pude conviver com pessoas de diferentes nacionalidades. Hoje, e lá eu conheci a cultura guineense de perto, junto com os meninos da Guiné-Bissau, e são as pessoas que eu mais convivi quando eu cheguei, desde que cheguei no Brasil, foram as pessoas que eu mais convivi, e os brasileiros também, porque não tem como mais a minha aproximação, a amizade, são maioria guinense, tem brasileiros também, mas tem angolano, tem são tomense, tem mais a maioria Guiné-Bissau, porque também são um número mais elevado de pessoas que estão lá, então a gente tem mais essa aproximação. Aí foram essas experiências, foram tudo bom, porque eu consegui aprender um pouco da Guiné, consegui aprender um pouco de Angola, que eu só via, as coisas que eu só ouvia, né, pela televisão, então foi essa experiência fora que me deu, e essas experiências de vida que eu adquiri lá, estou tentando empreender aqui para mostrar outras diversidades para as pessoas, mostrar que a convivência humana não se resume só ao nacionalismo, assim que a gente tem que ter multinacionalismo, a gente tem que pensar a nacionalidade não como uma barreira, mas sim como uma oportunidade de a gente conhecer mais novas pessoas, novos espaços. Então, eu vejo isso na minha trajetória dentro do Brasil. Dificuldades e oportunidades. Bom, dificuldade, acho que a gente encontra mais na questão, no início, né, como foi a primeira turma, inclusive foi dos 5 primeiros que chegamos, foi muito difícil, tivemos mais dificuldades, porque a gente não conhecia nada, éramos um grupo de jovens perdidos no território são franciscano, não conhecíamos ninguém, no São Francisco não conhecíamos ninguém, e tinha um grupo que se dedicou a mostrar a cidade para a gente, e a gente conseguiu, foi se adaptando aos poucos, tivemos que criar associação para podermos lidar com as dificuldades que encontramos, tivemos dificuldade em se relacionar com outras pessoas, porque como acho que todo mundo que sabe que a cidade, né, ela tem uma lógica de ideologia de forasteirismo muito forte, né? Para eles, você que chega de fora, você é forasteiro porque quer roubar oportunidades, né? Então eles olhavam para a gente como oposição ou concorrente, não como pessoas que estavam lá para somar para o desenvolvimento da cidade. Então tivemos que criar a associação e a partir da associação conseguimos lidar com isso. Tivemos também pessoas que sofreram ameaças, tiveram roubo. Então tudo isso a gente foi desconstruindo aos poucos, foi mostrar quem era a gente criou a associação, a partir da associação a gente conseguiu se dinamizar um pouco e conseguir lidar com as nossas dificuldades. Bom, oportunidade. Para mim, né, essa é a minha opinião pessoal, o Brasil é uma terra de oportunidade, sim. Apesar de todos não ter a mesma oportunidade, mas é uma terra de oportunidade, porque principalmente para nós estrangeiros, que é acesso à educação. A gente sabe como é o processo educativo no Brasil, a gente sabe como é. A gente sabe como tem essa marginalização do negro dentro dos espaços acadêmicos. Sabemos do racismo estrutural que prevalece dentro da sociedade brasileira, mas mesmo assim eu falo que o Brasil é uma terra de oportunidade. Por quê? Foi a partir do Brasil que eu consegui, hoje, o que eu sou hoje, foi a partir das oportunidades que eu consegui no Brasil. Não que em Calvino não tinha oportunidade, mas não era uma oportunidade
como no Brasil eu encontrei. Em Cabo Verde, para terminar uma licenciatura, o filho de pobre, lá do interior, filho de pedreiro, de minha mãe, e minha mãe como fala, monitora infantil, e eu vivia assim, a base de criação de gado e agricultura. E os desafios que eu enfrentava, eu pegava 2 horas quase de viagem para ir fazer o ensino médio. Então, no Brasil, eu vejo essa oportunidade, que as crianças não precisam fazer esse trajeto todo, apesar de que, quando eu ia nessas 2 horas, eu encontrava o professor na sala de aula, enquanto que no Brasil já você tem escola perto, mas não tem professor na sala de aula, por exemplo. Então, para mim foi uma oportunidade, mas também tem esses desafios que eu deixo, que sou consciente desses desafios, mas para mim teve oportunidade, eu tive a oportunidade de crescer, de me formar, de conhecer o outro lado, de me crescer culturalmente, pessoalmente, academicamente. Eu me cresci muito. Hoje, se eu sou a pessoa que eu sou, foi graças às oportunidades que eu encontrei no Brasil. E o Brasil tem oportunidades, eu falo, para quem não é da nacionalidade brasileira, né, que vai de fora, pode ser até os diaspóricos mesmo, né, como Macaulay, por exemplo, e tal, que está aqui. Quem tem oportunidade, que aproveita essas oportunidades, porque às vezes você não encontra essa oportunidade em todo lugar. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Então, eu sempre aproveitei cada oportunidade que eu achei dentro do Brasil. Eu aproveitei cada oportunidade e hoje me formei porque eu não dispensei o momento que era de estudo, eu estudei. O momento que queria brincar, eu brinquei. O momento que ia para a festa, eu fui. O momento que fazer tudo que tinha que fazer, eu fiz. Queria ir para a igreja, eu fui para a igreja, depois para a igreja, mas fui. Então, tudo eu fiz. Porque eu via a oportunidade em cada um dos espaços que eu frequentava, eu via uma oportunidade de fazer, uma oportunidade de crescer. O que você via como impossível, eu consegui fazer. Eu fiz acontecer. Então, eu falo que, quando falo de oportunidade, não tenho palavra para descrever o que significa essa oportunidade que você encontrou no Brasil. É oportunidade de tudo, é de tudo mesmo. E eu sei que para os nativos essa palavra oportunidade existe, mas existe diferença. Existe o que é para o branco, às vezes o negro não consegue. Existe o que é para João, que é filho de Maria, é diferente para o Antônio, que é filho de Ambrósio. Então, temos essas coisas que eu sei que acontecem. E a gente podia ter mais oportunidade dentro do Brasil, pela riqueza que o Brasil tem, pelas oportunidades que o Brasil tem, pelo tamanho que o Brasil é, e pelo que o Brasil é no cenário internacional ou no tema nacional. O Brasil podia dar mais oportunidade a todos os jovens que passam por lá, seja brasileiro, diaspórico, seja brasileiro nativo, seja brasileiro e cabo-verdianos ou guineenses ou angolanos que vão para lá a procura de oportunidade. O Brasil podia até dar mais oportunidade, seja os venezuelanos que vêm também enfrentando. Então, tem essas oportunidades que o Brasil podia abrir mais, mas a gente sabe que, às vezes, cada vez que a gente depara com um tipo de uma política de governo para governo, às vezes o governo é conservador, o outro é mais liberal, então temos essa dificuldade, mas é isso que eu falaria acho que é para fechar essa aula de hoje, se não me engano, não tem mais slide, para fechar essa aula de hoje. Então, é isso, agradeço vocês por me ouvirem e fico à disposição para quem ter perguntas, dúvidas, questionamento, comentário, que eu sei que muitos têm comentário e também gostaria de compartilhar algumas experiências também interessantes, podem ficar à vontade. Acho que o Mamadou vai dar tempo para isso, né? Então, é isso. Ufa, que aula! Muito obrigado, Danilson. Estou até impressionado com muita informação que você conseguiu trazer. Eu gostaria de apontar 3 aspectos bem breves antes de passar para os questionamentos, porque o tempo nunca nos ajuda aqui. Foi muito interessante, inclusive, os links, né, entre Guiné-Bissau e Cabo Verde que você mostrou, não só por conta do próprio fenômeno histórico entre os dois países, mas também porque, para dar essa noção da continuidade e das nossas conversas aqui, e conseguiu levar isso também para mostrar algumas aproximações entre os países africanos que falam a língua portuguesa e o próprio Brasil, que a gente tem não só vivenciou o mesmo processo que foi violento. Não vou entrar no mérito de fazer essas medições aqui, para que lado foi mais ou menos, mas a gente vivenciou
teve um colonizador comum, que foi, no caso, Portugal, e ainda hoje existem várias ressignificações e outras formas de falar e debater a partir dessas ligações. Então, muito feliz por sua explanação aqui. Espero que a audiência também tenha levado coisas interessantes daqui. Vou observar aqui algumas perguntas. Tem como fazer 3 perguntas, Dani? E você responde e a gente vê se tem mais alguma inscrição. Ótimo. Sim, vou começar com Vitor Hugo Paulino, que eu acho que é um comentário. Vitor Hugo Paulino Farias. É verdade, ela é horrível para quem não conhece suas músicas. Vejam e ouçam. Ela é incrível, desculpe, Vitor. Ela é incrível, para quem não conhece sua música, vejam e ouçam. Ela tem Grammy, reconhecida pela Academia Americana, e uma das minhas grandes inspirações para composições musicais. Escutem Saudade. Que bom que você também tem feito composições. O Macaulay fez pergunta e levantou a mão. Natália também fez pergunta e está com a mão levantada. Vou passar a palavra para vocês agora. Perfeito. Acho que o Jesus levantou primeiro. Perfeito. Então vou convidar Jesus Horácio Sanches Ramírez para trazer as suas reflexões agora. Boa noite. Eu quero parabenizar a Danilson pela excelente palestra para nós, e ao mesmo tempo eu quero pedir desculpas pelo meu português, pelos meus erros, eu acho que tenho um português um pouco... Está perfeito, é alto e bom som. Não mais. Está perfeito mesmo. Eu tenho a fortuna de ter aqui ao meu lado a um cabo-verdiano, o senhor José Moraes, meu amigo. Eu me honro de ser amigo de José, mas eu quero perguntar a Danilson umas perguntas soltas, né? O senhor morou no Santo Amaro da Purificação, eu acho, né? Sim? Sim, então eu quero perguntar a você qual é a presença da família Veloso na cultura do Santo Amaro, do Caetano, da sua irmã Maria Bethânia, isso. E também eu quero perguntar ao senhor se você conhece aquele romance que está fazendo muito sucesso agora, que se chama Torto Arado, do Itamar Vieira, e que fala de aquela como situação da continuidade da escravidão no Brasil. E como você acha a presença dos romancistas brasileiros, especialmente dos romancistas baianos lá no Cabo Verde? Obrigado pelas suas respostas e obrigado com a organização do evento. Muito obrigado pelo questionamento. Agora eu vou convidar o Macaulay e pedir também a brevidade na intervenção dele para a gente conseguir fechar a tempo. Tá bom. Pô, mano, meus parabéns, mano. Dani, sempre muito bom te escutar, mano. Velho, eu tenho uma parte de pergunta, mano. Vai anotando aí, tá ligado? Eu queria que você falasse um pouco sobre a bandeira de Cabo Verde, tá ligado? Porque você falou dos símbolos, falou do que significa cada cor, né, e tudo mais. Mas, assim, na minha opinião, né, tipo assim, antigamente você tinha uma bandeira, que era a mesma bandeira, né, de Guiné-Bissau. E eu não sei por que, quando eu olho pra bandeira de Cabo Verde, eu penso na União Europeia, cara. Não sei por quê, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tá ligado? Eu queria que você também falasse um pouco sobre essa questão do território marítimo de Cabo Verde. Como que Cabo Verde, quais são as políticas tipo de segurança do território marítimo de Cabo Verde, quais são os acordos nesse sentido para proteger essa maior parte territorial mesmo do país, né? Se você pudesse também comentar sobre, não sei, acho que na última cúpula da CPLP, eu vi que Cabo Verde estava defendendo essa questão
livre migração entre os países da CPLP e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco melhor sobre essa questão aí, como é que funciona isso aí dentro de Cabo Verde, né? Os decisores de política externa e tal, se tem fomentado essa discussão em âmbito nacional, ou se está restrito a um grupo encastelado, enfim. Eu também eu queria também, velho, eu falei, eu tinha um monte de pergunta, né, mano? Tipo, eu queria que você comentasse acerca de uma outra discussão quando a gente vai falar de implementação de línguas africanas como língua oficiais dos estados, que, na minha opinião, é uma posição muito colonial mesmo, né? Mas, tipo, é uma coisa que também sempre se escuta, tá ligado? Eu queria que você comentasse acerca dessa ideia, desse postulado de que os idiomas africanos, eles não têm profundidade conceitual para trabalhar ciência. Eu queria que você falasse acerca disso também. E eu queria, por último, que você, por último, não, por penúltimo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você acha que a sua formação no Brasil, né, na Unilab, que é um projeto de cooperação internacional, mas na minha perspectiva particular, o projeto da Unilab, pedagogicamente, é um projeto brasil-cêntrico, né, na minha concepção, sobretudo no curso de Relações Internacionais, é brasil-cêntrico. Como é que a sua formação vai, tipo, influir sobre você aí em Cabo Verde, né? E por último, eu queria saber se tu vai voltar, mano. Perfeito, obrigado, Macaulay, por colocar muitas reflexões aqui. Agora eu vou convidar a Natália Lima para pensar algumas questões conosco também. Eu prometo que eu vou tentar ser concisa nas minhas colocações. Vou agradecendo desde já. Enfim, desde a última, assim, parece que, desde a primeira, quer dizer, parece que tem uma sintonia entre as coisas que eu e o Macaulay vamos falar. Então, já vamos aí nesse link, então, Danilson. Mas vamos lá. A começar pela ideia que o Macaulay trouxe da bandeira, nas minhas interações com algumas pessoas de Palop aqui em São Paulo, eu já vi os dois fluxos. Tanto o cabo-verdiano não se considerando africano, quanto o pessoal continental não considerando o cabo-verdiano africano. E aí, esse ano, eu tenho participado da Bienal de Luanda, enquanto representante da diáspora brasileira no Fórum Pan-Africano de Cultura de Paz. Aí você falou algumas coisas, né, alguns episódios de xenofobia que você sofreu aí, e eu tenho passado algumas coisas parecidas em relação ao pessoal do continente, quando vê a gente enquanto afrodescendente, é uma das poucas portas que a União Africana abriu aí pra gente para falar algumas coisas. E a galera já tá tipo, nossa, essa ideia de afrodescendente não cola, vocês também estão vindo aqui tirar o pouco que a gente tem. Então, meio que acontece dos dois lados. Mas onde eu queria chegar com essa minha pergunta? Como nesse ano o formato é híbrido por conta da situação de Covid, né, a segunda edição da Bienal de Luanda, pouquíssimas pessoas foram convidadas a ir presencialmente em Angola. E uma dessas pessoas justamente é de outro território insular, Seychelles, né? E aí o pessoal tava meio tipo, mas Seychelles, essa ilha, nem tá aqui dentro de África e tal, né? E então, a minha pergunta é, o quão essa distância aliena vocês africanos na parte insular e aliena os africanos na parte continental, né? Porque parece que existe uma disputa e uma consideração, desconsideração, e o quanto também, particularmente, na situação de Cabo Verde, como o Macaulay colocou, nossa, eu lembro da União Europeia. Eu também. Eu já vi muito cabo-verdianos colocando tipo, meio à parte de África. Então, até onde, né, essa distância física se torna uma distância talvez cultural, uma distância política e uma distância identitária? Numa outra medida, eu também gostaria de saber o quão importante ou não é a língua portuguesa de fato, e o quão também essa questão de vocês estarem isolados, vamos dizer assim, territorialmente, dificulta essas relações exteriores, que também cai um pouquinho no que o Macaulay trouxe, né? Porque o que eu vejo, por exemplo, como dentro do continente tem essas questões às vezes mais contínuas assim, então às vezes um território francófono bate com o outro, mas não, às vezes é anglófono, às vezes é lusófono, e a gente vê os países lusófonos um pouco isolados dentro das comunidades econômicas regionais onde eles se encontram, né? E aí a gente, quer dizer, né, vou me tirar, vocês que são lusófonos dentro do continente, Moçambique aqui, Angola cá, Guiné-Bissau aqui, Cabo Verde aqui, São Tomé e Príncipe lá, como fazer alguma coisa para que os países falantes de português possam, de fato, em África, né, que os PALOP, possam se articular
mesmo que a geopolítica não ajude, sabe? Porque o único momento que eu vejo vocês assim fazendo alguma coisa é com tutoria europeia, quando a CPLP faz algum programa. Dani, a gente tem uma última inscrição aqui. Você consegue levar os 4 ou prefere responder os 3 e depois faz mais um? Acho melhor esperar, aí eu pego parte do Suleimani, né? Perfeito, ótimo. Aí Então, pode ser que eu a palavra é apareça sua. alguém junto para falar também. Mas a gente está sem tempo, vamos ter que fechar com o Suleimani mesmo. Mas força aí, avance então. Bom, e as primeiras questões não muito, assim, não tenho muita propriedade para falar, que é a primeira questão que é sobre a influência ou a presença do Veloso no Santo Amaro, porque Santo Amaro eu trabalhei lá por menos de 6 meses, e eu só ia trabalhar, não tive uma vivência. Eu participei de Santo Amaro, conheci Santo Amaro, da prática de capoeira que eu fazia no grupo, mas assim, o mestre que é em São Francisco nos apresenta, então eu não tenho muita contribuição a falar sobre. Quanto ao romance brasileiro em Cabo Verde, eu acho que o Brasil tem Cabo Verde, sim, tem. Principalmente na literatura, a gente podemos recorrer ao tempo que os cabo-verdianos queriam se dar despertinho, aproveitando a ideia de Gilberto Freire, a ideia do lusotropicalismo, onde quando o próprio Gilberto Freire chegou aqui, constatou que Cabo Verde não seria esse território lusotropical. Por que não era um território lusotropical? Porque quando você chega em Cabo Verde, a gente fala aqui da mestiçagem, mas se a gente for mestiçagem, é uma minoria, mas bem minoria mesmo que temos São Branco. Então, ele traz essa questão. Então, quanto à influência do romance brasileiro aqui, acho que a literatura dela, em termos de romance, é muito reconhecida. Inclusive, tem as coisas que não são muito específicas, que hoje a gente fica criticando, mas as novelas, as questões brasileiras, os escritores brasileiros são bem requisitados aqui. Inclusive, livros didáticos também tem aqui. Mas, nessas questões do Senhor Jesus, tem muita coisa que não é a área que eu pesquiso. Então, não tenho e não posso falar muito além disso. Aí, indo para a fala do Macaulay, né? Macaulay fala a questão da bandeira. Eu acho essa questão muito interessante, porque eu só descrevi a bandeira, não falei da outra bandeira. Essa bandeira que Macaulay fala, que é da Guiné-Bissau, que é do PAIGC, que na verdade é a bandeira do próprio PAIGC, que foi a bandeira que deu a luta, ela existiu tanto a bandeira como o hino, até a década de 90 era o mesmo que a Guiné-Bissau. Não cheguei a aprender, mas acho que minha mãe, meus tios sabem muito bem o hino e conhecem a bandeira. Inclusive, tem no trabalho que Emanuel Cimeiro fez sobre os rabelados, ele relata no texto, se não lembro, se não for no texto dele, na monografia de 2016, é no de dissertação que ele defendeu agora, em 2021, onde ele fala que, ao chegar num senhor, que o senhor relata que, quando ele mandou o filho dele para comprar bandeira de Cabo Verde para ele, o filho levou um azul, ele não aceitou porque ele não era bandeira de Cabo Verde. Para ele, a bandeira de Cabo Verde continua sendo essa bandeira do PAIG, da Guiné-Bissau, que era a bandeira do PAIGC, que representava a bandeira. Na verdade, eles falam bandeira de Amílcar Cabral. Eles nem falam bandeira de Guiné-Bissau ou do PAIGC. É a bandeira de Amílcar Cabral que essa que é a bandeira de Cabo Verde. Mas, após a década de 90, com a abertura política, houve mudança da bandeira. Então, por isso que temos essa bandeira de cor azul-vermelho, que assemelha, sim, concordo com vocês, que assemelha, sim, à União Europeia, porque se a gente for ver, Cabo Verde é o único país que tem bandeira diferente na África. Não tem aquelas cores vermelhas, não tem... Então, essa foi uma ideia que foi implementada após década de 90. Isso foi uma estrutura, uma forma de romper com a estrutura do monopatriarismo, romper com as ideologias do PAIGC, para implementar uma nova ideologia, que era uma ideologia mais liberal, uma ideologia mais próxima do Ocidente, que nesse caso de Portugal, a União Europeia e tal. Então, tem essa é a explicação que eu podia dar. Quanto às questões marítimas, Cabo Verde tem muito, acho que justificativa da bandeira você vai entender conforme você entender, quando você entender a política externa de Cabo Verde. A política externa de Cabo Verde, ela é quase 100% voltada para os países da União Europeia.
Então, quem protege os mares de Cabo Verde hoje tem acordo com os Estados Unidos da América, que é um dos principais que é um dos principais que faz segurança no oceano, porque Cabo Verde não consegue cobrir o território todo sozinho. Temos com a NATO, temos com, inclusive, uma crítica que eu fiz lá em 2018, numa palestra que eu participei sobre o Brasil no Atlântico Sul, que essas políticas podia estar hoje o Brasil intervindo lá como uma potência mundial do sul global, mas que de certa forma está muito afastado. E Cabo Verde tem muito se aproximado da União Europeia, por não só pelas afinidades comerciais, mas também pela própria ideologia que se prega dentro da própria Cabo Verde, pelo próprio modelo de ensino que existia, que agora já estão sendo mudados, que era uma ideologia, que eram os currículos aproximadamente currículos de Portugal. Então, isso tudo vai justificar por que Cabo Verde muda a bandeira, muda a cor da bandeira, muda o hino, né? Tem o hino que mudou também, que era da Guiné, foi criado um hino que é Canta Irmão, que é o novo hino. Então, tem todo esse processo histórico atrás, né? Essa mudança. Não foi uma mudança, foi uma mudança calculada, mas pensando na ocidentalização de Cabo Verde, digamos. Porque, e já entrando, vou só pegar a parte da conversa da Natália, quando ela fala sobre a questão de afastamento, quanto à distância. Eu acho que não é a distância do continente que nos afasta de ser africano ou não. É a própria ideologia que se prega nas escolas. E na minha monografia em 2016, eu falei sobre identidade e diferença na construção da cultura cabo-verdiana a partir de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. E eu constato que muita semelhança daquele livro com o povo cabo-verdiano. E tem uma sessão, se não me lembro se eu que discuti concretamente, que fala assim: o afastamento de Cabo Verde da União Europeia, da África, era a tentativa de afastar da África do escuridão, da África do escravismo. Então, Cabo Verde via a África como um lugar desvalorizado, que não tem valores sociais e tal e tal. Então, naquela época, eles pensavam assim. Então, essa é uma visão colonialista que se privilegiou em Cabo Verde, e a educação não teve esse processo de descolonizar. Porque você começa a educação, você fala, após a década de 70, descolonização das mentes, você continua descolonizando as mentes a partir da língua oficial portuguesa, a partir dos materiais didáticos imprimidos e produzidos em Portugal, ou produzidos por cabo-verdianos que estão em Portugal, ou que estão em outros países fora de Cabo Verde. Então, isso vai acabar, essa cultura vai acabar refletindo em todo momento. Então, isso é uma visão que... E quando esse não reconhecimento de Cabo Verde por parte dos continentais, como a África, é porque assim, e Cabo Verde, muitas vezes, quando você chega, você sai do continente, você chega em Cabo Verde, você é tratado de forma diferente, por exemplo, que um português chegar. Se um português chega em Cabo Verde, ele dá um beijo, e você pode levar uma tapa. É tipo assim. Então, tem essa dinâmica. Hoje as coisas estão mudando, né? Tem sido mudado, eu vejo pela política. Esse dia que eu estou caminhando pela Sucupira, pela praia, eu vi já que as coisas estão mais harmoniosas entre os sobre o tratamento que vem chegando, mas é isso, o papel da educação. Onde a gente fez a educação? A gente fez a educação, a gente pensou na Europa. E tem muito pensar, desde a década de 90 se pensa mais em termos de economia, não pensa nos valores sociais que Cabo Verde tem, só pensa em economia. Não, precisamos de União Europeia para isso, precisamos de União Europeia para aquilo. Então tudo é a União Europeia. E a gente acaba sendo explorado, a gente acaba afastando do continente. Não sei se vocês presenciaram a época que Cabo Verde não conseguiu assumir a presidência do CDAO, justamente porque Cabo Verde estava muito afastado do CDAO, dos países. Então, quando chegou o momento de assumir o CDAO, e os países que estavam presentes no encontro não votaram para Cabo Verde. Então, votaram para um outro país e assumiram a presidência, porque Cabo Verde estava distante, Cabo Verde não estava cumprindo com as obrigações de Cabo Verde dentro desse contexto. Então, temos essa... Sobre a implementação das línguas oficiais africanas, eu acho que ela é importante sim, porque por mais que a gente tenha uma visão crítica a isso, que é uma visão colonialista, sim, concordo com uma visão colonialista, mas é uma forma de a gente mostrar e para a população, principalmente a população não escolarizada, que não tem acesso a esses debates que a gente está tendo, para eles verem que se a Constituição já fala que as pessoas começam a aceitar. É tipo uma imposição, para as pessoas poderem aceitar. Porque quando você vai falar, eu sou contra o crioulo. Por que você é contra? Porque o crioulo não tem matéria a produzir suficiente. E por que uma língua, se a língua é falada, ela é escrita, o que mais precisa para ser uma língua oficial?
Se você aprende crioulo e português quando você vai para a escola, e tenho certeza que quase 60% ou 70% dos cabo-verdianos que terminam o ensino médio não falam o português do jeito que é para falar, porque tem aquela... Você não consegue falar porque você não é um nativo português. Você é um nativo cabo-verdiano, você tem que falar a língua cabo-verdiana, a língua materna. Então é isso que você vai ser. É tipo você pegar hoje, por exemplo, o Maru fala inglês, mas não vai conseguir falar o inglês como um nativo de inglês, por exemplo. Então, tem essas coisas. Então, que é preciso levar em conta nesse processo. E mais uma questão é sobre voltar, Macaulay, ainda essa aqui está em dilema, né? Mas eu pretendo voltar sim. Estou procurando trabalho aqui também, mas também estou procurando meu doutorado para fazer. Então, tenho 2 alturas de voltar a fazer e qualificar melhor e voltar para Cabo Verde no final. Então, tenho essa perspectiva que a gente vai. Bom, sobre a distância insular eu já falei. Dilema de Cabo Verde não existe no continente, é isso que eu falei também, né? Que aqueles que não reconhecem, porque tem uma história que é interessante, que associa a história da Guiné-Bissau, que eu já escutei guineense falando sobre isso, né? Uma vez depois eu fui pesquisar aí para ter mais aprofundamento, que eu fui ver que a história fala isso mesmo, que os cabo-verdianos, na verdade, que não eram, eu falo que não eram bem cabo-verdianos, porque eram filhos de portugueses que nasceram em Cabo Verde. E que aqueles, principalmente os primeiros mestiços, eles já eram formados, hoje eu falo que eles já eram maquinizados para ser agentes administrativos lá na Guiné-Bissau, na colônia da Guiné-Bissau, quando a Guiné-Bissau era colônia. Então tem essa também, que às vezes vejam o cabo-verdiano como o segundo colonizador, tem essa visão, como o segundo colonizador, principalmente dentro da Guiné-Bissau, da Angola, esses países de Palop, quando tiravam os filhos mestiços que nasciam nas ilhas e levavam para esse lugar, que estudavam, faziam formação, mas eu falo que isso aqui era uma mecanização dessas pessoas, não eram as pessoas agindo como a gente age hoje, por exemplo, pela livre vontade, fazer o que a gente quer. Eles tinham que fazer porque era a lei da sobrevivência, mas isso não justifica a crueldade que eles acompanhavam, que juntavam os portugueses fazendo. Então, tem esse... Por isso que às vezes o Cabo Verde é afastado. E também quando os imigrantes chegam aqui, esses imigrantes muitas vezes são tratados como não africanos, então tem isso que eles acabam sendo. Bom, e a última pergunta da colega sobre a importância da língua. Eu acho que a língua portuguesa é uma língua ainda, hoje, é uma língua de comércio, de negócio, não é uma língua que, se for extinguir, Cabo Verde vai sofrer muito, mas também é uma língua que, de certa forma, temos esse CPLP, que é para línguas oficiais portuguesas. Então, se acabamos com a língua portuguesa, vamos acabar com o CPLP, criamos um novo conceito. Então, tem essa questão de que é questão mais internacional mesmo. E fechando a fala dela, ela fala sobre juntar a CPLP. Eu acho que isso depende muito dos governantes. Ontem, na verdade, com o empossamento do novo presidente, eu vi que ele abriu oportunidade para focar a política externa cabo-verdiana na África. Eu acredito que os países da CPLP e a CDAO são os primeiros parceiros que ele vai atrás. Inclusive, o João Lourenço esteve aqui, o Umar Soko Embaló esteve aqui no tomar de posse. Então, são formas que eu acho que vão conseguir, de acordo com a fala do discurso do Neves, que hoje, inclusive, falei que eu vou tentar encontrar o discurso na íntegra para fazer análise sobre o discurso dele, que vai fazer essa união. Eu acho que a partir disso a gente consegue. E também a partir de nossas iniciativas educativas mesmo. Nós, como acadêmicos, podemos fazer esse ponte para que o governo torne a realidade e fazer essa aproximação de uma forma mais concreta. Essa aproximação não seja só econômica, mas seja cultural mesmo, como a gente está tendo essas oportunidades de enfrentar hoje. Macaulay falou um pouco sobre a Unilab como processo exclusivamente do Brasil. Eu concordo, porque nós não damos contrapartida e os países parceiros não contribuem quase para nada. Toda a discussão é feita pelo Brasil, todo o processo é feito no Brasil. Então, não tem muito Cabo Verde, não tem muita Guiné-Bissau, não tem muita Angola, a não ser os recursos humanos que vão lá para se formar, que somos nós, estudantes. Então, é isso. Muito obrigado. Desculpa pelas reflexões. Vou convidar a Suleimani para trazer as suas observações antes de fecharmos. A gente tem quase menos de 2, 3 minutos, mas espero que a gente consiga fechar. Suleimani? Boa noite a todas e todos. Daniel Chuca, é sempre um prazer escutá-lo.
Faz muito tempo que a gente não se falou e hoje estar aqui hoje, escutá-lo falar de Cabo Verde e de Guiné-Bissau, da sua trajetória, para mim é uma grande satisfação porque eu tive sorte e privilégio de acompanhar essa sua trajetória aqui na Unilab, no Brasil, e é um prazer enorme. Bom, eu gostaria só de ouvi-lo falar do processo migratório dos cabo-verdianos para o mundo afora e, mais especificamente, sobre a contribuição destes para o desenvolvimento do país. Era só isso. Um grande abraço. Já passa direto. Muito obrigado, Suleimani. Questão bem pertinente. Certo. Bom, abraço, Suleimani. E, bom, também eu compartilho o mesmo sentimento que você tem por mim, eu tenho por você. Então, você já sabe, a gente sempre conversa sobre. Bom, sobre o processo migratório Cabo Verde, Cabo Verde, como um país que tem a sua, acho que Cabo Verde hoje tem 4.400 e pouco mil habitantes. Nós chegamos a meio milhão como tínhamos anterior. Então, a maioria da população está na diáspora, e essa diáspora que vem contribuindo no desenvolvimento de que forma? Através das remessas de imigrantes. Temos também uma forte formação de recursos humanos, que é formado filho de, a gente fala filho da diáspora cabo-verdiana mesmo, que nascem. Alguns voltam, retornam, contribuem, investem em Cabo Verde, visitam Cabo Verde, fazem essas contribuições com discussões. Hoje, por exemplo, no Brasil, eu faço parte de um grupo que tem vários de descendentes também, nativos que foram para cá e não voltaram. Você escuta, você vê que a preocupação deles é com Cabo Verde. Apesar de certa forma, nossos governos não valorizam, principalmente a diáspora brasileira. A diáspora que é valorizada é a diáspora dos Estados Unidos da América, dos países da Europa. Por quê? Porque são diáspora que contribuem maioritariamente com a economia, em termos econômicos. Eles investem em empresas, microempresas, tal, com remessa de imigrantes, enviam, ajudam os familiares que estão aqui no país. Então, eles são mais prestigiados. Enquanto que nós estamos no Brasil, uma diáspora mais acadêmica, assim, não posso falar que não somos acadêmicos, a maioria são acadêmicos, mas são acadêmicos que têm cérebro para pensar. Só que o governo não quer esse projeto. Tem vários professores, por exemplo, no grupo, que relataram que criaram projetos bem interessantes para cada. Quando você for analisar o projeto para energia, projeto para várias outras questões, para política. Quando apresenta o governo de Cabo Verde, não tem financiamento. O governo disse que não tem financiamento, não aceita esse projeto. Não. Então, essa diáspora brasileira, por exemplo, que vem contribuindo para a formação acadêmica. Por exemplo, a gente tem o presidente de Cabo Verde, hoje, ele formou pela FGV, e o nosso primeiro-ministro também formou na FGV no Brasil. Foi a partir da diáspora que viram essa diferença. Numa entrevista, ele mostrou o que ele aprendeu no Brasil, e que essa riqueza que ele aprendeu no Brasil foi o que ele trouxe para Cabo Verde, ele implementou em Cabo Verde quando ele chegou no governo de Cabo Verde em 2000. E foi por isso que Cabo Verde seguiu um caminho de desenvolvimento que tem hoje, no nível que tem hoje. Então, a diáspora Cabo Verde é fundamental para Cabo Verde, porque sem a diáspora Cabo Verde não caminha. E também essa mesma diáspora, às vezes, ela também tem algumas inquietações, por exemplo, a ideia de neocolonialismo, que vem dessa própria diáspora também, a diáspora norte-americana, a diáspora das Europas, também tem essa ideia de colonialismo. Mas, em termos econômicos, eles contribuem significativamente, e em termos de educação também tem formado quadros lá, filhos que voltam, alguns não voltam, mas mesmo assim fazem e tentam ajudar a Cabo Verde a seguir, a crescer. Cabo Verde, como a gente viu, o caso da tarefa, eles também, os cabo-verdianos, eles têm nos Estados Unidos, você tem e hoje é ensinado em alguns espaços, a língua cabo-verdiana é ensinada em alguns espaços, enquanto que em Cabo Verde a gente não tem. E então temos essa contribuição que era. Bom, para não se estender muito, acho que fico por aqui e fico aberto para as pessoas no próximo, quem falar no privado, quiser falar mais e tal. Então eu fico aberto. Como eu deixei meu contato no site, também pode falar com a Mamaru ou qualquer pessoa que tem aqui. Já tem, os meninos aqui da Unilab já tem meu contato mais próximo. Os que não são da Unilab são mais difíceis. Da Unilab já tem WhatsApp, já temos no grupo diferentes grupos lá, a gente pode bater papo lá. E é isso, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que nas próximas aulas, se eu tiver que participar nos outros anos, que a gente vai apresentar uma coisa melhor ainda, cada vez a gente vai melhorando aos passos, passo a passo. E é isso, que eu desejo uma boa noite para todo mundo, desde já, né? E deixo com palavra com
Mamadou Cissé para lhe dar os encaminhamentos finais. Muito obrigado, não tenho muito tempo, mas muito obrigado, Dani. Fiquei bem satisfeito, espero que a audiência tenha ficado da mesma forma também, com sua brilhante explanação, e isso ficou patente nas contribuições que tivemos também, e espero que a conversa continue mais para frente, desenvolvendo em outros espaços, e o conteúdo vai ficar sempre no YouTube. Agora convido a Adriana e talvez a Monique para trazerem os pensamentos finais. Certo. É bastante difícil a gente querer. Ninguém quer perder a oportunidade de desenvolver mais esse assunto, obviamente, né? É uma oportunidade extremamente diferenciada, e é claro que 1h e 30 é pouco tempo, mas a gente precisa seguir o protocolo. Também não queremos que essas temáticas, né, se encerrem nesse momento. A ideia é que em breve a gente possa justamente realizar um segundo módulo, né? Quem sabe depois um terceiro, quarto, e formando grupos de estudo mesmo, né, e de trocas. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de todas as pessoas que se sentiram chamadas, vieram prestigiar, trocar durante, né, esse diálogo, ao Danilson, que com brilhantismo conduziu, né, essa apresentação de hoje. Depois da apresentação do Euclides na abertura, eu fiquei preocupada, viu? Que foi também, assim, ele já entrou arrebentando, mas o Danilson também não deixou a desejar, e eu quero dizer que nós, do Projeto Identidades, Cultura Global em Movimento, e da PDMIG, agradecemos e mantemos a porta sempre aberta para você e para toda a comunidade. Ó, tem um gato lá, ó, um visitante também. Muito legal estar em casa, né, na ambientação do lar. Ela se chama Madia. Madia? Sim, mesmo. Belo nome. Então, é isso, gente. Agradecer a todos, convidar que sigam conosco nas próximas quartas-feiras, até o dia 24 de novembro, e destacar o nosso apoiador, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais da Escola de Comunicação. E, mais uma vez, de público, agradecer ao nosso assistente de projetos, o Mamadou Cissé, que com protagonismo está à frente da organização desse ciclo de diálogos. A todos, então, uma boa noite e até breve. Valeu!